Olá, sou a professora Rosi, do Rosa Artesanato aqui de Curitiba. No vídeo de hoje estarei ensinando e passando algumas dicas de como fazer esse lindo suplá em crochê com as tulipinhas, as famosas tulipinhas. Olha que coisa mais linda. Aqui eu fiz com cores de Natal, mas você pode fazer com qualquer cor que fica sempre um show. Eu espero que vocês gostem, curtam e compartilhem, se inscrevam no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Assista até o final, tem bastante dica de como mudar o tamanho, caso você queira menor usar outro fio. Então, vamos lá! Então, pessoal, vamos ao material, né, pra gente estar fazendo esse lugar americano redondo ou suplá, também chamado de suplage, né? Eu vou fazer ele com cores de Natal, tá? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Então, assim, eu já ensino ele nos meus cursos presenciais e o pessoal queria muito que eu gravasse um vídeo da minha forma de fazer, tá? É um motivo que circula muito, tem muita gravação bacana aqui no YouTube, né? Muita gente faz, um mais lindo que o outro, tá? Então, eu vou tentar fazer da forma mais básica, tá? Porque sempre o meu intuito é para pessoa que está começando, para pessoa que não sabe muito ainda, tá bom? Então, eu vou tentar aqui passar da forma mais fácil que eu conseguir, tá? Então, eu vou estar usando o Barroco Natural com brilho, o 4, tá? Esse aqui é com brilho dourado. Ele é com brilho dourado. Ele é o natural, ele é a cor 20, tá? Ele é com brilho dourado, ele é o número 4. Esse daqui é o Barroco Max Color. Ele é o verde, ele também é o 4, tá? Ele é o verde 5767, ele é o verde bandeira. E o vermelho, deixa eu ver, o vermelho é o vermelho malagueta, é o 3501, tá? Então, os dois são Barroco 4. Na verdade, os três, né? São Barrocos 4, tá bom? Vou estar usando, eu quero ver ainda, não comecei. Vou estar usando a agulha 3,5 ou a 3. Eu vou dar uma olhadinha, mas daí eu falo para vocês qual dos números eu optei para o meu ponto. Porque esse com dourado, ele fica um pouquinho mais grosso, então vamos ver o andamento, tá bom? Então, a gente vai começar com o anel mágico, tá? Ó, faço um ezinho, o fio mais curto, né, fica embaixo, tá? O fio de cima é o fio do novelo, ó, o fio de cima é o fio do novelo. Falo que é um E. Aí venho, pego de baixo aqui, ó, de dentro, e pego o fiozinho do novelo. Aqui tá, ó, o rabinho mais curto, né, o fiozinho mais curto. E agora eu levanto 3 correntinhas, 2, 3 correntinhas, e vou pôr aqui dentro, 16 pontos altos. Nesse caso aqui, eu não vou estar trabalhando com ponto alto alongado, que eu gosto, tá? Mas se você quiser, você pode estar trabalhando, rende mais, tá? Mas aqui no caso eu não vou trabalhar, não. Eu vou fazer meu ponto alto normal, tá bom? Mas se você preferir, você pode estar trabalhando com ele alongado. Então, são 16 pontos altos, contando com a correntinha, tá? Contando com a correntinha, eu já volto. Então, aqui, com 16, né, pontos altos, eu vou... Já ajustei um pouquinho aqui, né? A gente ajusta o anel mágico, depois não esquecendo de arrematar ele, tá? Passando algumas vezes com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, passando ele algumas vezes aqui e depois dando um nozinho bem discreto e daí sim cortando, tá? Não pode simplesmente dar uma volta e cortar, que ele pode escapar e desmanchar sua peça por aqui, tá? Então, aqui eu fiz 16 contando com a correntinha. Vou colocar aqui dentro, olha, na cabecinha, são 3 correntinhas que eu comecei, né? 3 correntinhas. Venho aqui na cabecinha e faço um ponto baixíssimo. Levanto 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou fazer
uma correntinha e um ponto alto em cada um. Ó, uma correntinha e um ponto alto. Tô começando a separar os gomos, né? Que vão ser 16 gomos, tá? Por isso que eu tenho 16 aqui, vão ser 16 gomos. Então, cada um desse daqui é o primeiro gomo, é a primeira carreira do gomo. Então, uma correntinha, um ponto alto. Esse trabalhinho eu tenho parecido já aqui no canal, essa base, tá? Então, vou deixar aqui, vai estar ali nos comentários ali, ou na descrição, vai estar ali o link desse trabalhinho que eu já fiz com essa mesma base, tá? Com a base igual. Só que vai ser um pouquinho, não sei ainda, mas vai ser um pouquinho maior, tá? Mas eu aviso vocês. Então, ó, uma correntinha, um ponto alto. Tá? E também, assim, naquele lá, eu falei que é igual, igualzinho não é. Eu sempre mudo alguma coisinha, lá acho que eu fiz com ponto alto alongado, nesse caso eu não tô fazendo, tá? Então, sempre tem uma leve mudança, porque esse barroco, ele é o barroco 4, então ele é mais fino. Então, eu quero fazer ele com um ponto normal, para ele ficar mais firme, tá? Do que o outro que eu usei, que é o 6. Então, se eu fizesse com o ponto alto alongado, ele ia ficar mais mole. E eu não quero nesse redondo que ele fique muito mole, tá? Então, eu quero que ele fique um pouquinho mais firme. Por isso que eu tô fazendo o ponto alto normal. Então, talvez eu precise de mais carreiras. Por isso que não vai ser igualzinho a base dessa que eu mencionei, que tem aqui no canal. Mas, para você que quer fazer com o Barroco 6, né? Pode usar aquela base até um pedaço, tá bom? Então, agora aqui chegando, né? A gente fez uma correntinha, vou na cabecinha do terceiro ponto da correntinha inicial e faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, em cada ponto desse, são 16 pontinhos, tá? Em cada ponto desse, eu vou pôr 2 pontos altos, com uma correntinha separando eles. Então, levanto 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo. Ó, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo, e assim eu vou toda essa carreirinha, olha. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Então, eu vou ter a primeira carreira, são 16 pontos altos. A segunda carreira, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto por 16 vezes. A segunda, vão ser 2 pontos altos no mesmo ponto também por 16, porque são 16 bloquinhos, né? Tá? 16 bloquinhos tem essa minha base. Aqui, então, finalizada, né? A terceira carreira, 2 pontos altos no mesmo, né? Num pontinho. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas. E no segundo ponto, a gente vai pôr 2. Então, o aumento, eu vou sempre colocar no último ponto, tá? Na outra carreira, por exemplo, eu vou fazer 3 pontos. E no último aqui, né? Eu vou pôr 2 pontos, tá? Quando eu for aumentar para 4. Então, é um ponto em cima de um, 2 pontos em cima do último. Então, uma correntinha, um ponto aqui e 2 aqui. Tá? Que vão ficar 3 pontos. Uma correntinha, um ponto aqui e 2 pontos aqui. E assim, eu vou a carreira toda. Vou só mencionar aqui o que é meu ponto alto alongado. É quando eu não quero fazer nem o ponto alto duplo e nem o ponto alto, porque baixinho o ponto alto. Então, a gente laça uma vez, vamos supor, tá? Entra aqui, ó, laça, tira um, laça, tira 2, laça, tira tudo, tá bom? É assim que é o ponto alongado. Eu uso bastante ele, só aqui nesse caso que eu não tô usando, tá bom? Então, aqui, né, a carreira de 3 pronta, olha, um ponto, 2 juntos, formando 3. Agora, a gente vai para a carreirinha de 4, então, 3 correntinhas
eu venho aqui e coloco um ponto alto aqui e 2 no último, como eu falei. O último é que eu vou fazer o aumento, tá? E 2 pontos altos no último. Então, uma correntinha, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e 2 aqui no último. Então, eu vou aumentar dessa forma sempre, tá? No último, eu coloco 2. E assim, eu vou aumentando uma carreira com 4, uma com 5, uma com 6, uma com 7, uma com 8, e assim por diante. Eu vou adiantar um pouquinho e depois volto para mostrar para vocês como é que tá ficando, tá bom? Então, pessoal, eu tô aqui dando um zoom de mais longe para vocês conseguirem ver, né? O círculo completo. E dizer que ele está com 35 centímetros, tá? 35 centímetros. Ele tem a número de carreiras, contando com essa daqui, vai dar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aonde eu parei de aumentar, tá bom? Então, eu aumentei aqui com 12 pontos. Tem 12 pontos aqui, depois eu mostro mais de perto, tá? E aqui eu fiz... Então, até aqui tinha aumento. Até essa 13ª, que a gente começou com miolinho, né? Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando teve 12 pontos, uma correntinha, 12 pontos, eu parei de aumentar e fiz uma carreira toda a volta só de ponto alto, tá? Sem aumento daí, fazendo um ponto aqui aonde tinha uma correntinha, tá bom? Então, eu quero dizer assim, Rosa, eu tô usando o número 6. Então, se você tá usando o número 6, você vai atingir esse tamanho antes. Então, aquele que eu falei que eu tenho uma receita aqui no canal é esse daqui, tá? Aqui eu usei o 6 com brilho e parei no 7. Só para você ter uma ideia, eu usei o mesmo 16 aqui, 16 gomos, e parei no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu parei no 7 aqui. Tá certo que eu fiz duas carreirinhas, aí fiz essas carreiras a mais, eu parei no 7, mas eu fiz maior agora, tá? Olha, então eu fiz maior. Então, se você for usar o 6, você vê aí quantos centímetros você vai parar, porque ele vai atingir antes, tá bom? Que aqui eu fiz com 7, daria umas 2 carreiras a menos, creio eu, se eu usasse o barroco 6. Eu tive que trocar de agulha a partir da primeira, segunda, 1, 2, 3, na 4ª carreira, eu tive que trocar. Eu tava usando a 3,5, passei para 3. Senti que o meu ponto tava um pouquinho folgado e eu queria que ficasse mais firme. Como eu disse para vocês, eu gosto de fazer o suplá, o lugar americano, com que ele fique um pouquinho mais firme, tá? Não como uma toalhinha, né, que a gente quer que ela fique mais leve. Então, eu queria que ele ficasse um pouquinho mais firme, então eu diminuí a agulha. Então, fique atenta também ao ponto de vocês, tá? Sentiu necessidade, achou que tá frouxo, troca a agulha. Achou que tá apertado, aumente a agulha. Então, assim, vocês têm que ficar de olho no ponto de vocês, porque não adianta eu falar que eu uso a 3, 3,5, se você às vezes tem que usar até a 4 ou a 2, né? Então, varia muito de ponto para ponto, tá bom? Então, essa é a dica que eu gosto de passar, porque vocês não acham que vocês fazendo tudo igual a mim, vai ficar igual o meu, né? Cada um tem seu ponto, cada um tem sua atenção, então, isso varia bastante. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo, vou abaixar aqui a câmera, fazer uma carreirinha de ponto baixo, pra gente começar o bico, tá bom? Então, pessoal, aqui como eu disse, né, olha, então essa daqui é a 13ª carreira, então ela tem 12 pontos, tá? Então, aqui, ó, 12 pontos. Aqui ainda dava uma correntinha, e nessa outra carreira aqui eu fiz toda a volta só com ponto alto, colocando um ponto alto dentro da correntinha, então não tem aumento. Eu gosto de fazer com 16 gomos, mas vocês podem estar fazendo com 12, com 14 gomos, tá bom? Então, aí fica a critério de vocês. Eu gosto sempre de passar essa ideia de que vocês podem estar alterando tudo isso, que vocês entendam o que estão fazendo e não só uma cópia, né? Que vocês, assim, o meu vai ficar melhor
com menos goma, eu quero menor, eu não quero com 35. Esse outro que eu mostrei pra vocês, ele ficou menor, tá? Então, ele tem menos de 35 com o bico. Esse daqui, ele vai ficar com 35 mais 2 carreiras de biquinho, tá? Então, fica bem assim, eu quero menor, eu quero maior. Então, o que eu gosto de passar pra vocês sempre é que vocês podem estar fazendo essa mudança. E também, assim, eu tô fazendo isso com barroco 4, porque é o que eu tinha em casa, tá? Uma correntinha, eu vou fazer o ponto baixo, tá? Ainda com a agulha 3, que eu troquei, né? Que eu falei pra vocês que eu ia usar 3 ou a 4, ou a 3,5. Eu comecei com a 3,5 e passei para 3. Então, agora é ponto baixo sobre cada pontinho, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo. Então, esse ponto baixo, sem aumento, não vai ter aumento. A gente já fez uma de ponto alto, agora vai fazer uma de ponto baixo. O que eu tava concluindo assim, eu aproveitei que eu tinha em casa barrocos 4, tanto no vermelho, no verde e nesse esse daqui com brilho, mas eu confesso que eu prefiro fazer o suplá com o 6, tá? Mas eu conheço muita gente, tem muita aluna que prefere trabalhar com fio mais delicado, por isso, então, que eu vim aqui fazer um com o 4, mas sempre que eu faço, eu tenho pouca coisa aqui no canal de suplá, porque tem muita coisa linda, né? Por aí, circula muitos vídeos bonitos de suplá, de lugar americano, então aqui eu tenho pouco, mas eu sempre gosto de usar o número 6, o barbante número 6, que eu acho que para iniciante, porque o meu foco sempre é trabalhos mais fáceis. Então, por isso que às vezes eu posto coisas mais simples, porque sempre é para as pessoas que estão começando agora no crochê, sabe? Não que essa vai ser sua primeira peça, mas para você que ainda, né, não é uma expert ainda, consegue fazer olhando aqui esse passo a passo. Então, dizer assim, tem gente que gosta de trabalhar com o barroco 4, tem gente que gosta de usar com o barroco 6. Aí fica a critério de vocês, mas dá diferençazinha no tamanho, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreirinha de ponto baixo e volto depois. Então, pessoal, cheguei aqui no último ponto, né? No último ponto baixo. Antes de unir, eu corto o fio, puxo aqui, ó, puxo aqui, venho aqui, ó, aqui atrás. Opa, desculpa. Venho aqui atrás e puxo passo esse fio pra trás, tá? É só pra dar um acabamentinho sem carocinho, tá? Ó. Agora, o fio tá aqui, ó. Agora, aqui, desse baixo pra cima, dentro dessa correntinha do ponto baixo, ó, eu venho e ponho o fio, ó, e passo o fio e puxo, ó. Fica um acabamento perfeito, sem carocinho. Aí, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria ou de bordado mais grossa, a gente esconde o fio por aqui, tá? Esconde o fio, não vai cortar o fio aqui, tá? A gente esconde o fio um pouquinho, depois trabalha em cima, na próxima carreira, trabalha em cima dele, tá bom? Vou arrumar aqui, me organizar aqui e já volto pra gente começar a carreirinha verde. Olha, passei em alguns pontinhos, né, que aqui era arrematado, passei em alguns pontinhos, ó, até aqui, com a ajuda de uma agulha, e agora sim eu posso tá cortando, tá? Fiz isso do lado do avesso. Agora, com a cor verde, eu escolho um lugar para começar, tá? Vou escolher aqui, ó. Pego o fio, depois a gente arremata, isso daqui a gente depois arremata também, tá? Levanto 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto nesse caso, tá? Laço e faço 2 pontos altos. Só que vai ser 2 pontos altos fechados juntos, tá? Que por conta da correntinha não dá pra fazer isso. Vou fazer 3 correntinhas, ó, 3 correntinhas, laço. No mesmo espaço, ó, no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto não fechado completo, só tiro 2, laço de novo, entro de novo, levanto, tiro 2, aí venho e tiro tudo. Então, são 2 pontos altos fechados juntos, tá bom? Então, agora, eu laço e conto com o que eu tô
Um, dois, três, quatro. Vou de novo fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto, não tiro tudo, laço. De novo. Um ponto alto, não tiro tudo. Aí, eu fecho. Faço 3 correntinhas. Deixa eu soltar o fio. Uma, duas, 3 correntinhas, de novo, no mesmo lugar. Tiro 2, deixo 2 na agulha, laço de novo, entro, tiro 2, fico 3 na agulha, laço, tiro tudo. Ó, fica assim. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui a câmera, que eu acho que ela andou. Aí, novamente, eu conto 1, 2, 3 no 4, contando com o que eu tô, tá? Eu vou de novo fazer. Tiro 2, laço, entro novamente, tiro 2, aí laço, tiro tudo. 1, 2, 3, laço e de novo no mesmo lugar. Às vezes eu repito bastante, porque eu sempre imagino que eu estou com alguém que sabe um pouco menos, tá? Ó, que tá aprendendo agora, né? Que sabe um pouco menos, tá aprendendo. Então, eu vou assim toda a volta, tá bom? Vou contar mais novamente um aqui com vocês. Conto que eu tô, 1, 2, 3, 4 e coloco. Eu sempre imagino que eu tô dando aula nos cursos presenciais e sempre a dúvida, como elas fazem eu falar novamente, é o que eu procuro tá passando aqui sempre para vocês. Tiro 2, laço, tiro tudo, venho 1, 2, 3, aí de novo, tiro 2, tiro 2, tiro tudo. Assim, eu vou toda a volta, tá bom? Volto com vocês pra gente depois tá fazendo a tulipinha. Então, pessoal, aqui feito, né? Então, o verde, a carreirinha do verde, tá? Agora, a gente vai entrar com o vermelho. Eu estou fazendo nesse tom porque eu queria fazer tema natalino, mas vocês podem estar fazendo de várias cores, fica bem bonito esse verde em mescla, tá? Então, fica bem critério de vocês. Então, bem aqui, ó, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, vou deixar esse fio aqui para depois eu escondê-lo. Vou dar uma correntinha e aqui dentro eu vou fazer 6 pontos altos. Aí, se você vai estar trabalhando com o fio 6, esse aqui é o 4, né? É o barbante 4, barroco, você pode estar pondo menos de 6, tá bom? Aqui, pra mim, eu achei que ficou melhor com 6. Ó, fiz 6 pontos altos. Bem aqui, ó, no intervalo daquela correntinha, eu coloco o fio aqui e pego esse daqui, a alcinha do último ponto, e passo por dentro. Levanto 3, ó, aqui já dá uma tulipinha, tá? Olha que bonito. Você poderia estar fazendo só assim, mas no caso aqui, ela tem um detalhe. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, e aqui, bem aqui no meinho, ó, eu faço um ponto baixo. Opa! Levanto de novo 3 correntinhas, 2, 3, de novo um ponto baixo no mesmo buraquinho. Aí, de novo, são 3 vezes, tá? 2, 3 correntinhas, de novo, um ponto baixo. Fica assim, ó. Deixa eu arrumar aqui. Ó, que bonitinha. Tá? Agora, eu faço uma correntinha. No meu caso aqui, uma correntinha deu super bem para dar essa descida aqui. Você pode pôr 2 correntinhas, fazer, tá? Aí fica a teu critério. No meu caso aqui, uma correntinha deu bem, essa alcinha aqui ficou boa. Aí, faço uma correntinha de novo e vou repetir o processo aqui. 6 pontos altos. 1, 2, 3. O fio tá ruim de vir. Eu troquei aqui a base, aqui,
porque era vermelha a minha, né? E aqui, eu acho que aqui fica melhor para visualização. E mesmo assim, não tá uma luz boa, sabe? O vermelho tá sendo ruim de focar aqui, tá? 5, 6, ó. Venho aqui, ó, aqui, pego o fio e trago. É como se fosse fazer o nó pipoca, tá? O ponto pipoca. Agora, eu faço 3 correntinhas, 2, 3, e aqui dentro, ó, eu faço um ponto baixo. Aí, de novo, 1, 2, 3, no mesmo, um ponto baixo. São 3 vezes, tá? Aí, de novo, 1, 2, 3, um ponto baixo. Ó, como fica. Aí, faço uma correntinha e desço aqui, faço um ponto baixo aqui. Uma correntinha, eu começo tudo de novo. Então, a gente vai assim a volta toda. Eu vou fazer um pouquinho e volto para fazer mais uma com vocês, tá bom? Então, pessoal, tá aqui finalizado, né, o nosso lugar americano, o soplash, né? Então, o que eu queria passar sobre ele? Ele é o tamanho grande, porque eu sempre gosto de fazer o menor, principalmente pro vídeo, porque na hora de mostrar pra vocês fica até ruim, eu gosto de fazer aquele mais pra lanche. Este daqui é pra um prato grande. As alunas sempre me perguntam como aumentar para fazer maior por conta dos pratos, né, grandes que se usa agora. Então, esse ficou com 40, tá? Aqui, 40. Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras aumentando. Na verdade, 12, né? Porque aqui é a primeira. Aí foram 12 aumentando. Aí eu fiz mais uma de ponto alto, sem aumento, e mais uma de ponto baixo, para depois começar o bico. Então, o que eu quero dizer é assim, esse foi o barroco 4, todo ele foi em barroco 4. Se você usar o barroco 6, você vai ter que fazer menor, senão ele vai ficar gigante, né? Então, você vai ter que fazer ele com menos carreira. Ou então, você pode diminuir também. Aqui eu tô com 16 gomos. Você pode fazer com 14 gomos, tá? Então, aí fica bem a critério de vocês. Vocês podem fazer com 14 gomos e com um pouquinho mais de aumento. Aí 12 não, daí vai ter que fazer uns 13 carreiras com aumento, tá? Umas 13, 14 carreiras com aumento. Aí vocês vão analisando o tamanho que vocês querem. O que eu queria passar aqui é que vocês possam estar mudando a minha quantidade de pontos, né? A minha medida, que vocês possam saber manipular. Ah, Rosa, eu vou usar o barbante 8. Ah, eu vou usar o barbante 6. Então, fica bem a critério de vocês. Ah, eu quero fazer menor, faça menos carreira, tá bom? Aí, aqui, eu não quero tanta florzinha, tanta tulipa. Faça ela mais longe. Eu coloquei aqui e contei 4 e coloquei no quarto, né? Quer dizer que ficaram 2 espaços aqui. Faça 3 espaços aqui, coloca no quinto. Eu gosto sempre de contar o que eu tô e o que eu vou. Por isso que deu 4, tá? Deu daqui, aqui, 4 furinhos. Então, Rosa, eu quero menos.
coloque com mais espaço, ao invés de colocar no quarto, coloque o quinto. Se precisar, se ficar muito repuxado, coloque uma correntinha entre o verde aqui, ó. Entre o verde, coloque uma correntinha. Tá? Aqui eu não coloquei, eu coloquei só no meio aqui, né? Só aqui. Aqui de um verde para outro verde, eu não coloquei correntinha. Se você for colocar mais longe, coloque uma correntinha aqui, tá? Então, assim, faça as mudanças. Esse eu fiz bem cheio, porque no vídeo o pessoal gosta de ver bem cheio, né? Mas se você quiser, pode fazer mais longe sim as tulipinhas, pode fazer elas sem esse flu-flu aqui no meio, sem esse falso, é um falso picô, né? Pode fazer elas só com ponto pipoca, também fica legal. Então, só se adequem ao fio que vocês estão usando, seja barroco 4, barroco 6 ou barroco 8. Fica bem a critério, ou qualquer outro fio, tá, gente? Pode ser o Euro Roma, o Supremo, qualquer outro fio sempre também dá para fazer sim, tá? Só fiquem alerta à espessura. Então, eu espero... Ai, queria mostrar para vocês que o avesso ficou tão lindo quanto. Olha como o avesso é bonito também, tá? O avesso é bem bonito. Gostei bastante, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que já é um teminha pro Natal, mas vocês não precisam fazer teminha de Natal. E daí, se gostarem, curtam, compartilhem com as amigas, se inscrevam aqui no canal, nos sigam também no Facebook, no Instagram. Isso ajuda muito o canal. Se alguma pessoa pensa que não ajuda, se alguma pessoa pensa que não é verdade, ajuda sim, tá? O YouTube valoriza bastante a gente que tem visualização nos vídeos. Então, isso ajuda muito a manter aqui os conteúdos sempre gratuitos e com muito carinho para vocês. Então, até a próxima, o que será que vem por aí? Aguardem. Um beijo.